Você já se perguntou por que as águas do Pantanal são turvas? Não é acidente, é estratégia de guerra. Enquanto turistas fotografam araras coloridas e jacarés preguiçosos tomando sol nas margens, poucos percebem o que realmente acontece abaixo da superfície. Aquelas águas barrentas não são sujas. São o campo de batalha mais sofisticado do Brasil. Uma arena onde a visibilidade é uma sentença de morte e a paciência é a arma suprema. O Pantanal que você conhece dos documentários é uma mentira reconfortante. Águas calmas, natureza intocada, harmonia perfeita. A verdade é muito mais brutal. Sob cada centímetro dessa superfície aparentemente serena, opera o que pode ser chamado de Coliseu líquido, uma arena de gladiadores ancestrais onde a morte desliza em silêncio e cada mergulho é uma aposta de vida ou morte. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de emboscadas estão sendo preparadas. Predadores que dominam a arte da invisibilidade aguardam há horas, às vezes dias, pelo movimento errado de suas presas. E quando atacam, não há segunda chance. Não há fuga. Apenas a brutalidade calculada de máquinas de caça aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. Estamos falando de criaturas que sobreviveram à extinção dos dinossauros, que testemunharam a ascensão e queda de impérios inteiros da natureza, que desenvolveram táticas de caça tão eficientes que a ciência moderna ainda tenta compreendê-las completamente. O jacaré, uma armadura viva de 5 metros que pode explodir da imobilidade total para um bote letal em menos de um segundo. A sucuri, 9 metros de músculo puro que transforma a água em aliada para um abraço que colapsa sistemas circulatórios inteiros. As piranhas, pequenas lâminas dentadas que se transformam em um superorganismo quando o sangue toca a água. E a ariranha, a onça d'água, um predador social tão inteligente que pode derrotar inimigos 3 vezes maiores usando apenas coordenação e estratégia. Esses não são apenas animais, são engenheiros da morte aquática, mestres de um domínio onde as regras da Terra não se aplicam, onde a física funciona de forma diferente, onde cada sentido precisa ser recalibrado para detectar o perigo que pode vir de qualquer direção. Mas aqui está o que vai mudar sua perspectiva para sempre. Esses predadores não são os vilões dessa história. Eles são os arquitetos. Sem eles, o Pantanal inteiro entraria em colapso. Cada mordida, cada constrição, cada frenesi de alimentação é uma peça essencial de um quebra-cabeça ecológico que mantém milhares de outras espécies vivas. E nós, na nossa arrogância infinita, estamos destruindo esse sistema sem sequer compreendê-lo. Neste vídeo, você vai descobrir que os predadores mais letais do Brasil não rugem nas matas. Eles deslizam em silêncio sob a superfície. Você vai testemunhar táticas de caça que inspiram a tecnologia moderna. Vai entender por que a força de uma mandíbula de jacaré está sendo estudada por engenheiros robóticos. Por que a inteligência social das ariranhas ensina lições sobre liderança para organizações humanas? Por que o veneno das piranhas pode revolucionar a medicina cardiovascular? Prepare-se para conhecer os mestres da emboscada aquática, para entender que cada ondulação na superfície pode ser o último sinal de vida de uma presa, para perceber que a natureza não opera com ética humana, apenas com eficiência brutal. O que você está prestes a testemunhar vai demolir a imagem romântica que você tem sobre o Pantanal, porque a verdadeira beleza desse ecossistema não está na paz aparente, está na violência perfeitamente calibrada que mantém tudo em equilíbrio. Se você quer desvendar os segredos dos predadores mais temidos do Pantanal, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque a caçada está apenas começando e quando terminar, você nunca mais vai olhar para uma água turva da mesma forma. A pergunta não é se você está pronto para conhecer esses predadores. A pergunta é se você está pronto para descobrir que eles podem estar mais próximos de você do que imagina. Que o silêncio da água não é ausência de vida. É a presença da morte, esperando pacientemente pelo momento certo. Bem-vindo ao Coliseu líquido, onde os gladiadores não lutam por glória, lutam por sobrevivência, e onde cada vitória é medida em segundos entre a vida e o esquecimento.
Existe uma ilusão que precisa ser destruída agora. A imagem que vendemos do Pantanal, aquela dos folhetos turísticos e dos documentários superficiais, é uma traição à realidade. Dizemos que é o paraíso da biodiversidade, águas tranquilas onde a vida prospera em harmonia. Crianças aprendem nas escolas que o Pantanal é um santuário, um refúgio, um lugar onde os animais vivem em paz. Mentira! O Pantanal é um matadouro sofisticado, um complexo industrial de morte operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde a única paz verdadeira é a imobilidade dos cadáveres afundando no lodo. E os gerentes desse matadouro, os executores dessa brutalidade necessária, são 4 dinastias de predadores que transformaram a água turva em sua maior vantagem estratégica. Vamos aos números, porque números não mentem. 10 milhões de jacarés. Leia novamente. 10 milhões. Essa é a população estimada de jacarés no Pantanal, a maior concentração da espécie em todo o planeta. Para colocar isso em perspectiva, é como se houvesse um jacaré para cada metro quadrado das áreas alagadas durante a cheia. Agora imagine isso. Imagine que cada pedaço de água que parece vazio, na verdade, esconde um par de olhos frios, observando, calculando, esperando. As sucuris podem atingir 9 metros de comprimento e pesar 250 quilos de músculo puro. Uma serpente do tamanho de um ônibus escolar, capaz de engolir uma presa equivalente a 75% de seu próprio peso. Existem relatos documentados de sucuris engolindo capivaras inteiras, veados, até jacarés jovens. E depois de uma refeição dessas podem ficar 6 meses sem comer, digerindo lentamente enquanto continuam patrulhando seus territórios. As populações de piranhas acionam como superorganismos, milhares de indivíduos operando como um único cérebro distribuído. Durante a seca extrema, quando os rios se fragmentam em poças isoladas, essas poças se transformam em caldeirões de fome e agressividade. Uma capivara de 50 quilos pode ser reduzida a ossos limpos em 15 minutos, não por um predador, por uma mente coletiva com milhares de bocas. E as ariranhas, os predadores sociais mais organizados das Américas, vivem em grupos familiares de até 20 indivíduos. Elas não são apenas caçadoras. São estrategistas, comunicadoras, professoras. Possuem 9 tipos diferentes de vocalizações, cada uma com um significado específico. Alerta de perigo, chamado para caça coordenada, celebração de vitória, luto por um membro perdido. Esses não são apenas animais ocupando um nicho ecológico. São os pilares que sustentam toda a arquitetura da vida pantaneira. São os reguladores invisíveis de um sistema tão complexo que a ciência ainda está tentando mapear todas as suas conexões. Mas antes de entender o sistema, precisamos conhecer cada gladiador individualmente. Suas armas, suas táticas, suas adaptações que transformaram a água turva em território de caça supremo. Comece pelo jacaré, a armadura viva. O jacaré do Pantanal não é apenas um réptil grande com dentes afiados. É o resultado de 200 milhões de anos de design evolutivo focado em uma única função: ser a emboscada perfeita. Seu corpo é uma fusão de engenharia e paciência. A pele possui placas ósseas chamadas osteodermos, que funcionam como uma armadura natural, mas também como radiadores térmicos que permitem controle fino da temperatura corporal. Isso significa que um jacaré pode permanecer submerso em água fria por horas, sem perder a capacidade de explosão muscular necessária para o ataque. Cada aspecto do corpo de um jacaré é otimizado para a emboscada. Os olhos estão posicionados no topo da cabeça, permitindo visão acima da água, enquanto o resto do corpo permanece submerso. As narinas possuem válvulas que se fecham automaticamente durante o mergulho. A cauda, que representa mais de 40% do comprimento total, funciona como um propulsor hidráulico capaz de gerar aceleração explosiva. A tática de caça do jacaré é a definição de eficiência brutal. Ele não persegue. Perseguir é desperdício de energia. Ele se posiciona. Escolhe um ponto estratégico próximo a trilhas de animais, bebedouros naturais, áreas de passagem. Então afunda na água
até que apenas os olhos e narinas permaneçam acima da superfície. E espera. Espera por horas. Espera por dias, se necessário. Seu metabolismo desacelera a ponto de parecer morto. O coração bate apenas algumas vezes por minuto. O consumo de oxigênio cai drasticamente. A água turva faz o resto do trabalho, tornando-o completamente invisível. Uma capivara se aproxima para beber. Um veado desce cautelosamente até a margem. Um jacaré menor cruza seu território sem perceber a presença do maior. E então acontece. O bote de um jacaré adulto é uma explosão de violência que vai de 0 a 40 km por hora em menos de um segundo. A aceleração é tão brutal que câmeras de alta velocidade registram ondas de choque propagando pela água. As mandíbulas se fecham com uma força de 16.000 newtons. Para comparação, um leão morde com cerca de 4.000 newtons. Um tubarão branco com 18.000. O jacaré está no mesmo patamar dos maiores predadores do planeta, mas a mordida não é o fim. É apenas o começo. O que vem a seguir é o giro da morte, uma técnica milenar, passada geneticamente através de gerações incontáveis. O jacaré morde e então gira violentamente em torno do próprio eixo, usando a água como resistência e seu corpo como alavanca. A força centrífuga, combinada com a pressão da mordida, literalmente arranca pedaços da presa. Músculos se separam de ossos. Articulações se despedaçam. Em segundos, uma presa de 50 quilos se transforma em fragmentos administráveis que podem ser engolidos. E aqui está o detalhe que a maioria ignora. O jacaré pode ficar submerso por até 2 horas, controlando seu metabolismo. Isso significa que ele pode afogar presas grandes, esperando pacientemente enquanto segura a vítima debaixo d'água até que os pulmões desistam. Não há pressa. Não há desperdício de energia. Apenas a certeza fria e calculada da morte. A função ecológica do jacaré vai além de ser apenas um predador de topo. Eles são os arquitetos das lagoas do Pantanal. Durante a seca, jacarés cavam buracos profundos que retêm água, criando refúgios para peixes e outros animais aquáticos. Essas lagoas funcionam como berçários de biodiversidade durante os meses críticos. Sem os jacarés, essas lagoas não existiriam. E sem essas lagoas, milhares de espécies desapareceriam durante a vazante. Mas se o jacaré é o mestre da paciência explosiva, a sucuri é a rainha da constrição aquática. A sucuri verde, a maior serpente das Américas, transformou a água em sua maior aliada. Em terra, uma sucuri de 8 metros é poderosa, mas limitada pelo próprio peso. Mover 250 quilos através do solo exige esforço tremendo. Na água, ela se torna outra coisa. A flutuabilidade elimina as restrições gravitacionais. Seus 250 músculos independentes trabalham em perfeita sincronia, cada segmento do corpo capaz de exercer pressão direcionada. A anatomia da sucuri é um triunfo de engenharia natural. Cada vértebra possui articulações especializadas que permitem movimento tridimensional sem perder força. As costelas são móveis, expandindo e contraindo para acomodar presas enormes. O crânio é composto de ossos conectados por ligamentos elásticos, permitindo que a boca se abra em ângulos impossíveis para mamíferos. Uma sucuri pode engolir uma presa com um diâmetro maior que sua própria cabeça. A tática da sucuri é o oposto do jacaré. Onde o jacaré espera imóvel, a sucuri patrulha. Ela se move lentamente através das águas rasas, das margens repletas de vegetação, dos canais estreitos onde as presas precisam passar. Seu corpo massivo desliza sem criar ondulações perceptíveis. E ela detecta vibrações na água, até 10 metros de distância, através de receptores especializados na pele. Quando a presa se aproxima, a sucuri não ataca com velocidade explosiva como o jacaré. Ela flui. O movimento é quase hipnótico em sua fluidez. O corpo serpenteia, se posiciona e então se lança em um abraço que parece quase gentil nos primeiros segundos, mas é uma gentileza assassina. A constrição da sucuri não quebra ossos, como muitos acreditam. Isso seria ineficiente. Ossos quebrados podem perfurar órgãos vitais e contaminar a carne. Em vez disso, a sucuri exerce pressão calculada que colapsa o sistema circulatório.
Cada vez que a presa expira, a serpente aperta mais um pouco. A pressão aumenta progressivamente. O sangue para de circular. O cérebro é privado de oxigênio. Em menos de 5 minutos, a morte vem não por asfixia, mas por falência cardíaca induzida. E a sucuri faz isso tudo embaixo d'água, usando a resistência líquida para amplificar sua força. Uma capivara que tentaria lutar ferozmente em terra se torna impotente quando arrastada para o rio. A água é a cúmplice perfeita da sucuri. A presa não consegue usar as patas para empurrar, não consegue cravar garras no solo. Fica suspensa, indefesa, enquanto os anéis musculares apertam metodicamente. Estudos recentes revelaram algo ainda mais impressionante. A sucuri monitora continuamente os batimentos cardíacos da presa através de sensores térmicos. Ela ajusta a pressão da constrição, com base no feedback que recebe. Se o coração ainda bate forte, aperta mais. Se está enfraquecendo, mantém a pressão constante. É um processo de retroalimentação biológica tão sofisticado quanto qualquer sistema de controle desenvolvido pela engenharia humana. A função ecológica da sucuri é regular populações de mamíferos de médio e grande porte, capivaras, veados, porcos do mato. Sem as sucuris, essas populações explodiriam, devastando a vegetação ripária que protege as margens contra a erosão. O Pantanal inteiro começaria a sangrar solo para dentro dos rios, transformando águas cristalinas em correntes de lama. Mas nem toda morte no Pantanal vem de predadores solitários. Algumas chegam em forma de enxame. As piranhas são mal compreendidas. Filmes de terror as retrataram como máquinas de matar insaciáveis que atacam qualquer coisa que toca a água. A realidade é mais nuançada e, de certa forma, mais assustadora. Piranhas são normalmente peixes cautelosos que preferem carniça à caça ativa. Passam a maior parte do tempo se alimentando de frutas, sementes e pequenos invertebrados. São, surpreendentemente, parte importante da dispersão de sementes no Pantanal. Mas quando as condições mudam, quando a seca aprisiona populações inteiras em poças cada vez menores, quando a fome se torna extrema, quando a competição por recursos limitados atinge o ponto crítico, algo muda no comportamento coletivo. Elas se transformam. A comunicação entre piranhas acontece através de múltiplos canais. Vibrações na água detectadas pela linha lateral, um órgão sensorial que percorre todo o corpo. Sinais químicos liberados quando uma piranha se alimenta. Mudanças no comportamento de nado que outros indivíduos interpretam instantaneamente. É um sistema de comunicação distribuído, sem liderança central, mas com coordenação perfeita. Quando uma piranha morde uma presa e libera sangue na água, essa informação se espalha pela população em segundos. Outras piranhas detectam o sinal químico e convergem. E mais chegam, e mais. Em minutos, centenas de indivíduos formam um frenesi de alimentação coordenado que parece orquestrado, mas é completamente emergente. Nenhuma piranha comanda. Todas respondem ao mesmo conjunto de estímulos. Os dentes das piranhas são obras-primas de engenharia cortante. Triangulares, serrilhados nas bordas, afiados como bisturis cirúrgicos. E se encaixam perfeitamente quando a boca fecha, criando uma tesoura biológica com precisão milimétrica. Esses dentes se regeneram constantemente ao longo da vida da piranha. A cada 15 a 20 dias, um novo conjunto substitui o anterior. As piranhas nunca ficam com as armas cegas. A força da mordida é desproporcional ao tamanho. Uma piranha vermelha de meio quilo pode morder com força equivalente a 30 vezes seu peso corporal. Isso acontece porque os músculos da mandíbula são extraordinariamente desenvolvidos, ocupando quase 20% da massa corporal total. Agora multiplique isso por 200 piranhas atacando simultaneamente. O resultado é uma força de desmembramento comparável a uma serra industrial operando em velocidade máxima. E diferente do jacaré ou da sucuri, que matam para comer, as piranhas comem para matar. O frenesi se alimenta do próprio frenesi. O sangue na água atrai mais piranhas. O movimento errático da presa em pânico intensifica o ataque. É um ciclo de retroalimentação positiva que só termina quando não resta nada além de ossos limpos, flutuando na superfície. A função ecológica das piranhas é serem as recicladoras do ecossistema.
Elas limpam carcaças, eliminam animais doentes e fracos, impedem a proliferação de doenças. Sem as piranhas, o Pantanal seria um cemitério podre, com matéria orgânica se acumulando, consumindo oxigênio, transformando águas vivas em zonas mortas. Mas existe um predador no Pantanal que combina elementos de todos os anteriores: a paciência do jacaré, a fluidez da sucuri, a coordenação das piranhas, e adiciona algo que nenhum dos outros possui: inteligência social complexa. A ariranha, chamada pelos ribeirinhos de onça d'água, é o predador mais subestimado do Pantanal. Com até 1,80 m de comprimento e 40 quilos, a ariranha não é fisicamente imponente comparada ao jacaré ou à sucuri. Mas o que ela perde em tamanho compensa multiplicado em inteligência e trabalho em equipe. Ariranhas vivem em grupos familiares liderados por um casal dominante. Todos os membros do grupo participam da criação dos filhotes, da defesa do território e principalmente da caça. O repertório vocal das ariranhas é surpreendentemente complexo. 9 tipos diferentes de vocalizações identificadas, cada uma com significado e contexto específicos. O grito de alarme que alerta sobre a presença de uma sucuri. O chamado de coordenação usado durante caças coletivas. O assobio suave que acalma filhotes. O berro territorial que avisa intrusos. As ariranhas não apenas se comunicam, elas conversam. A caça coordenada das ariranhas é um espetáculo de estratégia militar. Elas não perseguem peixes individualmente. Isso seria ineficiente e desperdiçaria energia preciosa. Em vez disso, executam manobras de encurralamento dignas de táticas de guerra submarina. Parte do grupo se posiciona bloqueando rotas de fuga, enquanto outras ariranhas direcionam cardumes inteiros para a emboscada. Algumas mergulham fundo, forçando os peixes para a superfície onde outras esperam. A comunicação durante a caça é constante. Vocalizações curtas e agudas coordenam movimentos com precisão de segundos. Cada membro do grupo possui uma função definida durante a caça. Batedores que localizam cardumes, direcionadores que guiam os peixes, bloqueadores que fecham rotas de fuga, finalizadores que executam as capturas. E essa divisão de trabalho não é rígida. As ariranhas ajustam funções com base nas circunstâncias, demonstrando flexibilidade cognitiva rara entre predadores. E quando necessário, ariranhas podem unir forças para derrotar predadores muito maiores. Existem registros documentados de grupos de ariranhas atacando e matando jacarés jovens de até 2 metros. A tática é sempre a mesma: assédio coordenado e implacável. Mordem focinho, olhos, cauda. Mantém o predador maior constantemente rodeado, exausto, confuso, incapaz de focar em um único atacante. Eventualmente, até um jacaré desiste e foge, ou não consegue fugir rápido o suficiente e se torna alimento para o grupo. Casos de ariranhas matando sucuris também foram registrados. O ataque segue o mesmo padrão: trabalho em equipe brutal e coordenado. Mordem a cabeça da serpente enquanto outras prendem o corpo. Mantém a sucuri impossibilitada de usar sua arma principal, a constrição. Em minutos, a serpente gigante está morta, vítima não de força superior, mas de inteligência tática. A função ecológica das ariranhas vai além do controle de populações de peixes. Elas competem diretamente com outros predadores por território e recursos, criando um sistema de checks and balances que impede qualquer espécie de dominar completamente. São as reguladoras dos reguladores, mantendo até os jacarés sob vigilância constante. Esses 4 predadores não existem isoladamente. Eles formam um sistema interconectado de controles e equilíbrios. O jacaré controla populações de peixes e pequenos mamíferos. A sucuri regula herbívoros de médio e grande porte. As piranhas reciclam matéria orgânica e mantêm águas limpas. As ariranhas equilibram populações de peixes e competem com outros predadores por território. Remova um desses elementos e todo o sistema começa a desmoronar como uma catedral cuja pedra fundamental foi arrancada. Esses predadores sobreviveram a catástrofes planetárias que eliminaram espécies inteiras. Sobreviveram à extinção dos dinossauros.
as eras glaciais que transformaram continentes em desertos de gelo. As grandes secas que duraram décadas adaptaram-se ao ciclo implacável de cheias e vazantes do Pantanal, onde a paisagem muda completamente a cada 6 meses. Durante a cheia, o Pantanal se transforma em um oceano de água doce de 150 mil quilômetros quadrados. Durante a vazante, em uma savana seca pontilhada por poças isoladas, onde a competição por recursos se torna feroz. E em ambas as condições extremas, esses predadores não apenas sobrevivem, eles prosperam, porque dominaram não apenas uma técnica de caça, mas um sistema completo de adaptação comportamental e fisiológica. Sem esses gladiadores do Coliseu líquido, o Pantanal que conhecemos deixaria de existir em questão de anos. Haveria explosão populacional de herbívoros, destruindo a vegetação ripária, que protege margens contra a erosão. Acúmulo de matéria orgânica, transformando águas cristalinas em pântanos pútridos, onde nada pode viver. Proliferação descontrolada de espécies oportunistas, ocupando nichos vagos. Colapso das populações de aves aquáticas que dependem de peixes saudáveis. O efeito dominó seria rápido, brutal e irreversível. O Pantanal inteiro é, na verdade, uma construção desses predadores. Eles esculpiram esse ecossistema ao longo de milhões de anos. Cada lagoa que um jacaré cava, cada capivara que uma sucuri remove, antes que destrua a vegetação em excesso, cada carcaça que piranhas limpam impedindo doenças, cada peixe que ariranhas capturam, mantendo populações saudáveis. Tudo isso são pinceladas invisíveis, desenhando a obra-prima que chamamos de Pantanal. Mas aqui está a verdade, que deveria nos manter acordados à noite. Esses predadores, esses mestres da sobrevivência, esses engenheiros da morte que existem há milhões de anos e sobreviveram a tudo que o planeta lançou contra eles, enfrentam agora uma ameaça que toda a sua evolução, toda a sua adaptação, toda a sua resiliência não os preparou para enfrentar. Nós. Mas antes de falarmos sobre como estamos destruindo esses predadores, precisamos entender algo que vai virar sua percepção de cabeça para baixo, porque a questão não é apenas que esses animais são importantes para o Pantanal. A questão é que eles são importantes para nós, para a nossa tecnologia, para a nossa medicina, para a nossa compreensão de como sistemas complexos funcionam. Os predadores do Pantanal não são apenas assassinos eficientes. São bibliotecas vivas de soluções para problemas que nós, com toda a nossa ciência moderna, ainda estamos tentando resolver. Vamos começar pela pergunta que deveria ser óbvia, mas que raramente fazemos. Como exatamente funciona a mandíbula de um jacaré? A resposta é tão elegante quanto brutal. A mandíbula de um jacaré opera através de um sistema de alavancas múltiplas que distribui força de forma desigual. Os músculos que fecham a mandíbula são monstruosamente desenvolvidos, ocupando grande parte do crânio. Mas os músculos que abrem a mandíbula são surpreendentemente fracos. Tão fracos que um ser humano pode manter a boca de um jacaré fechada usando apenas as mãos. Isso parece uma falha de design, mas é exatamente o oposto. É eficiência radical. Um jacaré não precisa de força para abrir a boca, precisa de força para fechá-la. Então toda a energia evolutiva foi investida em maximizar a potência de fechamento. O resultado é uma mordida que gera 16 mil newtons de força com músculos relativamente pequenos comparados ao tamanho total do animal. A geometria da alavanca faz o trabalho pesado. Engenheiros da Universidade de São Paulo estudaram essa estrutura durante anos. Descobriram que a distribuição de força na mandíbula do jacaré segue princípios de otimização topológica, a mesma matemática usada para projetar estruturas aeroespaciais onde cada grama importa. A natureza chegou a essa solução através de milhões de anos de tentativa e erro. Nós chegamos usando supercomputadores e algoritmos complexos, e agora estamos aplicando essas lições. Prensas hidráulicas industriais foram redesenhadas usando os princípios da mandíbula do jacaré. Ferramentas de corte para operações de resgate em desastres incorporam sistemas de alavancagem inspirados nessa geometria. Robôs submarinos desenvolvidos para a exploração oceânica profunda usam garras baseadas na mecânica da mordida do jacaré.
capazes de exercer força tremenda em espaços confinados, sem exigir motores enormes. A startup brasileira Biomech Robotics desenvolveu um braço robótico para manipulação de materiais pesados, que usa exatamente a mesma proporção de músculos de fechamento versus abertura encontrada no jacaré. O resultado é um sistema 20% mais eficiente energeticamente que designs convencionais. 20%. Em escala industrial, isso representa milhões em economia de energia. Mas a mandíbula é apenas o começo. O verdadeiro gênio está no giro da morte. Quando um jacaré executa o giro da morte, ele não está simplesmente rodando aleatoriamente. Está aplicando princípios de mecânica dos fluidos para maximizar força de torção. A água oferece resistência. O jacaré usa essa resistência como ponto de apoio. Quanto mais rápido gira, mais força centrífuga gera. E toda essa força é direcionada precisamente para o ponto de mordida. Físicos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul fizeram simulações computacionais do giro da morte. Descobriram que o ângulo de ataque, a velocidade de rotação e o timing do movimento são otimizados para gerar força máxima com gasto energético mínimo. Um jacaré não desperdiça um único joule de energia. Cada movimento é calculado pela evolução para entregar eficiência máxima. Essa pesquisa está sendo aplicada no desenvolvimento de turbinas hidrelétricas mais eficientes. O mesmo princípio de usar resistência da água como ponto de apoio para gerar torção está sendo testado em designs que prometem aumentar em 15% a geração de energia em usinas hidrelétricas. 15% de energia limpa adicional, sem construir uma única barragem nova, apenas copiando o que um jacaré faz naturalmente. Agora mude o foco para a sucuri, para o abraço que mata sem quebrar ossos. A constrição da sucuri é um problema de engenharia fenomenalmente complexo. Como aplicar pressão uniforme ao redor de um objeto, de forma irregular, sem criar pontos de concentração de força que possam falhar? Como monitorar continuamente a resistência do objeto e ajustar a pressão em tempo real? Como fazer tudo isso usando apenas músculos, sem processadores, sem sensores eletrônicos, sem feedback computacional? A sucuri resolve todos esses problemas simultaneamente. Cada segmento do corpo da sucuri funciona como uma unidade independente de controle de pressão. 250 músculos operando em coordenação através de um sistema nervoso distribuído. Não há um centro de comando único dizendo a cada músculo o que fazer. Em vez disso, cada músculo responde a estímulos locais e ajusta sua contração com base no feedback que recebe diretamente dos tecidos ao redor. É um sistema de controle distribuído que engenheiros levaram décadas para começar a entender. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estudaram a biomecânica da constrição para desenvolver robôs flexíveis. O desafio era criar máquinas que pudessem se adaptar a espaços irregulares, exercer força controlada sem sensores complexos e operar de forma confiável em ambientes onde eletrônicos convencionais falham. A solução veio da sucuri, músculos artificiais feitos de polímeros que respondem a estímulos elétricos, organizados em segmentos independentes, cada um com controle local. O resultado são robôs serpente capazes de navegar escombros após terremotos, se contorcer através de tubulações danificadas para inspeção, até realizar cirurgias minimamente invasivas onde instrumentos rígidos não conseguem chegar. Um desses robôs, desenvolvido em parceria com pesquisadores brasileiros, foi usado após o colapso de um edifício em São Paulo para localizar sobreviventes presos em espaços onde nenhuma ferramenta tradicional conseguia alcançar. Salvou 3 vidas, 3 pessoas que estariam mortas se não fosse pela lição que uma serpente do Pantanal ensinou a engenheiros urbanos. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo na constrição da sucuri. Algo que está revolucionando nossa compreensão de medicina cardiovascular. Quando a sucuri aperta uma presa, ela não está simplesmente comprimindo. Está colapsando o sistema circulatório de forma controlada. A pressão aumenta gradualmente, forçando o sangue a se mover de maneiras específicas, criando pontos de falha circulatória, sem causar dano tecidual massivo.
A presa morre por falência cardíaca, não por trauma físico. Cardiologistas perceberam que esse é exatamente o problema que enfrentam, com certos tipos de aneurismas e malformações vasculares. Como colapsar um vaso sanguíneo problemático sem danificar tecidos ao redor? Como aplicar pressão de forma tão controlada que o corpo não reaja com inflamação massiva? A resposta estava escondida no abraço da sucuri. Dispositivos médicos para tratamento de aneurismas agora usam princípios de compressão gradual inspirados na constrição. Stents que se expandem de forma controlada, aplicando pressão distribuída, em vez de força concentrada. Técnicas cirúrgicas para lidar com hemorragias internas que usam compressão progressiva, em vez de suturas bruscas. Um estudo publicado no Journal of Vascular Surgery documentou uma redução de 30% em complicações pós-operatórias usando técnicas inspiradas na biomecânica da sucuri. 30% menos pessoas morrendo ou sofrendo danos permanentes. Porque aprendemos com uma serpente que mata para sobreviver. E tem mais. A capacidade da sucuri de monitorar batimentos cardíacos através de sensores térmicos está inspirando uma nova geração de monitores médicos não invasivos. Sensores de temperatura de altíssima precisão, capazes de detectar variações mínimas no fluxo sanguíneo através da pele. Dispositivos que podem identificar problemas cardíacos antes que sintomas apareçam, apenas monitorando padrões térmicos. Protótipos estão em teste em hospitais brasileiros. A tecnologia pode revolucionar diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares, especialmente em comunidades remotas, onde equipamentos sofisticados não estão disponíveis. Um pequeno sensor térmico, do tamanho de um band-aid, fazendo o trabalho de máquinas que custam centenas de milhares de reais. Tudo porque uma sucuri precisa saber quando o coração da presa parou de bater. Agora, vamos para as piranhas. Para a mente coletiva que emerge de milhares de indivíduos sem líder. O comportamento de enxame das piranhas é um dos grandes mistérios da biologia. Como centenas de indivíduos se coordenam perfeitamente sem comunicação central. Como decisões são tomadas quando não há ninguém no comando. Como o grupo sabe quando atacar, quando recuar, quando dispersar. A resposta é algo que cientistas da computação chamam de inteligência emergente. Cada piranha segue regras simples. Se detectar sangue na água, aproxime-se. Se ver outras piranhas se alimentando, junte-se. Se sentir movimento errático, investigue. Regras simples. Mas quando centenas de piranhas seguem essas regras simultaneamente, comportamentos complexos emergem. Padrões que nenhuma piranha individual planejou, mas que o sistema coletivo executa com precisão militar. Isso é exatamente como funcionam alguns dos sistemas mais avançados de inteligência artificial modernos. Algoritmos de aprendizado de máquina, inspirados no comportamento de enxame das piranhas, estão sendo usados para coordenar frotas de drones autônomos. Cada drone segue regras simples, mas o enxame executa tarefas complexas. Mapeamento de áreas de desastre, busca e resgate em territórios extensos, monitoramento ambiental em tempo real. A empresa brasileira Horus Aeronaves desenvolveu um sistema de drones para combate a incêndios florestais baseado exatamente nesse princípio. Dezenas de drones operando simultaneamente, cada um seguindo regras simples de comportamento, mas coordenando-se para identificar focos de calor, mapear direção do vento e orientar brigadas terrestres com eficiência que sistemas centralizados nunca conseguiriam alcançar. Durante os incêndios no Pantanal em 2020, esse sistema ajudou a salvar mais de 1 milhão de hectares de vegetação. 1 milhão de hectares, porque engenheiros aprenderam com piranhas que coordenação não exige comando central, apenas regras simples seguidas por muitos. Mas as piranhas oferecem outra lição crucial: os dentes que se regeneram constantemente. Piranhas substituem dentes durante toda a vida. A cada 15 dias, um novo conjunto começa a crescer, empurrando o antigo para fora. O processo é tão eficiente que uma piranha nunca fica vulnerável. Sempre há dentes funcionais enquanto novos se desenvolvem. É um sistema de manutenção contínua que não exige paradas para reparo.
Dentistas ficaram obcecados com isso. Como fazer dentes humanos se regenerarem? Como reativar processos de crescimento dental que funcionam durante a infância, mas param na vida adulta? A resposta pode estar nas piranhas. Pesquisadores da Universidade de São Paulo isolaram os genes responsáveis pela regeneração dental contínua em piranhas. Descobriram que esses genes são surpreendentemente similares aos que humanos possuem, mas que ficam inativos após a infância. A questão agora é: podemos reativar esses genes de forma controlada? Terapias genéticas experimentais estão sendo desenvolvidas. A ideia é estimular células-tronco na gengiva a produzirem novos dentes em pessoas que perderam dentição. Ainda estamos longe de aplicações clínicas em larga escala, mas os primeiros testes em modelos animais foram bem-sucedidos. E tudo começou com a pergunta: por que as piranhas nunca param de produzir dentes? Mas tem mais: o anticoagulante natural na saliva das piranhas. Quando piranhas mordem, sua saliva contém compostos que impedem a coagulação do sangue. Isso faz sentido evolutivo, garante que feridas continuem sangrando, facilitando a detecção por outras piranhas e amplificando o frenesi de alimentação. Mas para a medicina humana, anticoagulantes são ferramentas críticas. Tratamento de trombose, prevenção de derrames, cirurgias cardíacas, todas essas aplicações dependem de anticoagulantes eficientes. O problema com anticoagulantes sintéticos é que muitos têm efeitos colaterais severos. Causar sangramentos incontroláveis é um risco constante. Os compostos na saliva das piranhas são diferentes. Agem de forma mais seletiva, interferindo com mecanismos específicos de coagulação sem desligar completamente o sistema. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão desenvolvendo anticoagulantes sintéticos baseados nessas moléculas. Testes preliminares mostram que esses compostos reduzem em 40% o risco de sangramento excessivo comparado a anticoagulantes convencionais, mantendo a mesma eficácia na prevenção de coágulos. 40% menos complicações hemorrágicas. Isso pode salvar milhares de vidas anualmente apenas no Brasil. Porque aprendemos com um peixe que usa veneno para facilitar canibalismo. E então chegamos às ariranhas. A inteligência social que ensina lições sobre como sociedades complexas funcionam. A estrutura social das ariranhas é fascinante para cientistas que estudam o comportamento organizacional. Grupos liderados por um casal dominante, mas onde liderança não é autoritária. Decisões importantes, como quando e onde caçar, são tomadas coletivamente. Membros subordinados têm voz. Filhotes são educados por todos, não apenas pelos pais. A divisão clara de tarefas, mas também flexibilidade para ajustar funções conforme necessário. É um modelo de liderança distribuída que organizações humanas lutam para implementar. Empresas de tecnologia começaram a estudar as ariranhas para entender como construir equipes mais eficientes. A Harvard Business Review publicou um artigo intitulado "O que ariranhas podem ensinar sobre liderança colaborativa", que virou referência em programas de MBA. O argumento central é que estruturas hierárquicas rígidas funcionam mal em ambientes de alta complexidade e mudança rápida. O que funciona é exatamente o modelo das ariranhas: liderança clara, mas não autoritária, comunicação constante, divisão de tarefas com flexibilidade, investimento coletivo no sucesso do grupo. Startups brasileiras estão experimentando estruturas organizacionais inspiradas diretamente nas ariranhas. Resultados preliminares mostram aumento de 30% na satisfação dos funcionários e 20% em produtividade. Não porque copiaram cegamente, mas porque entenderam os princípios. Comunicação transparente funciona melhor que comando top-down. Flexibilidade de papéis aumenta a resiliência. Investimento em educação coletiva paga dividendos a longo prazo. Mas a lição mais profunda das ariranhas vem de algo diferente. Da forma como elas enfrentam ameaças maiores que elas. Ariranhas podem matar jacarés usando trabalho em equipe. Individualmente, uma ariranha não tem chance contra um jacaré de 2 metros. Mas 6 ariranhas trabalhando juntas transformam a equação. O jacaré não consegue focar em um único alvo. Fica confuso, exausto, eventualmente foge ou morre.
Isso é assimetria estratégica, usar coordenação para vencer força bruta. Militares estudam isso. Estrategistas analisam como forças menores podem derrotar inimigas superiores usando exatamente esse princípio. Movimento constante, múltiplos pontos de ataque simultâneos, comunicação eficiente para ajustar táticas em tempo real. É o manual das ariranhas aplicado à guerra humana, mas também é o manual para movimentos sociais, para ativismo, para qualquer situação onde um grupo menor enfrenta poder estabelecido maior. As táticas das ariranhas aparecem em protestos bem-sucedidos, em campanhas de mudança social, em revoluções que derrubaram tiranias. Não porque alguém copiou conscientemente, mas porque os princípios são universais. Coordenação vence força, comunicação vence tamanho, persistência vence poder bruto. E tem o componente emocional, a forma como ariranhas reagem à perda. Quando um membro do grupo morre, ariranhas entram em luto visível, param de comer, vocalizam em padrões associados a estresse, procuram pelo membro perdido. Esse comportamento pode durar dias. É evidência clara de laços emocionais profundos, de consciência da perda, possivelmente até de compreensão da mortalidade. Isso está forçando os cientistas a repensar o que significa consciência, emoção, até mesmo algo próximo do que chamamos de amor. Se ariranhas sentem luto, se reconhecem ausência, se sofrem perda, então a linha entre inteligência humana e animal é muito mais borrada do que gostamos de admitir. Filósofos da mente estão usando ariranhas como caso de estudo para questionar nossa arrogância cognitiva. Pesquisadores de inteligência artificial olham para o comportamento emocional das ariranhas perguntando: quando máquinas precisarão simular emoção para funcionar em sociedades complexas? Porque se ariranhas precisam de laços emocionais para coordenação eficiente, talvez IAs também precisem de algo análogo para trabalhar verdadeiramente em equipe com humanos. Todos esses exemplos apontam para uma verdade desconfortável. Nós não somos tão especiais quanto pensamos. Os predadores do Pantanal resolveram problemas que nós ainda estamos tentando entender. Eles desenvolveram tecnologias biológicas que estamos agora, finalmente, começando a copiar. Construíram sistemas sociais que funcionam melhor que muitas organizações humanas. Criaram estratégias de sobrevivência que resistiram a milhões de anos de pressão evolutiva. Esses animais são professores. São bibliotecas vivas de conhecimento acumulado ao longo de eras geológicas. Cada jacaré carrega em sua mandíbula lições sobre otimização estrutural. Cada sucuri ensina sobre controle de pressão e monitoramento fisiológico. Cada piranha demonstra inteligência emergente e regeneração contínua. Cada ariranha modela liderança colaborativa e resiliência emocional. Perder esses animais não é apenas perder espécies. É queimar capítulos de um manual de sobrevivência escrito pela própria natureza ao longo de 200 milhões de anos. É destruir soluções para problemas que ainda nem descobrimos que temos. E aqui está a inversão final que deveria nos manter acordados. Nós nos consideramos os predadores supremos. Dominamos o planeta. Construímos civilizações. Fomos ao espaço. Dividimos o átomo. Mapeamos o genoma humano. Mas o jacaré sobreviveu aos dinossauros. A sucuri prospera há 60 milhões de anos. As piranhas dominam rios desde antes dos humanos existirem. As ariranhas construíram sociedades complexas, enquanto nossos ancestrais ainda viviam em cavernas batendo pedras. Qual dessas conquistas durará mais? Nossas cidades de concreto que desmoronam em séculos ou a mandíbula do jacaré que permanece inalterada há eras? Nossa medicina avançada que ainda não venceu doenças cardíacas ou a constrição perfeita da sucuri? Nossos sistemas econômicos que colapsam a cada década ou a inteligência coletiva das piranhas que funciona impecavelmente há milhões de anos? Nossas organizações que falham constantemente ou a estrutura social das ariranhas que mantém grupos coesos através de gerações? A questão não é se esses predadores precisam de nós, é se nós sobreviveremos sem eles, sem as lições que ensinam, sem as soluções que carregam, sem a sabedoria funcional gravada em cada gene, cada comportamento,
cada adaptação. Mas enquanto você reflete sobre isso, enquanto começa a entender que esses assassinos aquáticos são na verdade nossos professores mais valiosos, existe uma realidade brutal esperando. Uma realidade que não se importa com quão importantes esses predadores são. Uma realidade que está destruindo sistematicamente o Coliseu líquido e todos os seus gladiadores. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A mandíbula do jacaré inspirando robôs de resgate? A constrição da sucuri revolucionando medicina cardiovascular? Os dentes das piranhas prometendo regeneração dental? Ou a inteligência social das ariranhas ensinando lições sobre liderança? Comente abaixo. Quero saber qual desses professores aquáticos te impactou mais profundamente, porque agora precisamos falar sobre como estamos matando nossos próprios professores, como estamos queimando a biblioteca enquanto ainda temos capítulos por ler, como estamos destruindo soluções para problemas que nossos netos enfrentarão. E a destruição não vem com avisos, vem em silêncio, vem disfarçada de progresso. Vem de 3 direções diferentes, cada uma mais insidiosa que a anterior. Mas enquanto você assiste a este vídeo, enquanto começa a entender o valor inestimável desses predadores, enquanto percebe que são professores disfarçados de assassinos, o Coliseu líquido está sendo drenado. Os gladiadores ancestrais estão perdendo sua arena. E a destruição não vem com avisos dramáticos. Vem em silêncio. Vem disfarçada de progresso. Vem de 3 vilões diferentes, cada um mais insidioso que o anterior. O primeiro vilão é o mais óbvio, o mais visível, mas não menos devastador por isso. A destruição física do habitat. O Pantanal está sendo literalmente cortado pela raiz. As cabeceiras dos rios que alimentam esse gigantesco sistema de alagamento estão sendo desmatadas a uma velocidade alarmante. Florestas que funcionam como esponjas naturais, absorvendo água da chuva e liberando-a gradualmente ao longo dos meses, estão sendo transformadas em pastos e plantações. O resultado é catastrófico. Sem a vegetação nas cabeceiras, a água da chuva escorre diretamente para os rios. Não é absorvida, não é filtrada, não é regulada. O resultado são enchentes violentas durante a estação chuvosa, seguidas de secas brutais quando a chuva para. O ciclo natural de cheias e vazantes, que levou milhões de anos para se estabelecer, está sendo destruído em décadas. Os jacarés dependem desse ciclo. Durante a cheia, se dispersam por áreas imensas, se reproduzem em lagoas temporárias, encontram abundância de presas. Durante a vazante, se concentram em lagoas permanentes, cavam buracos que se tornam refúgios de biodiversidade. Mas quando o ciclo é quebrado, quando enchentes se tornam inundações violentas e secas, se tornam desertos aquáticos, os jacarés perdem a capacidade de se reproduzir com sucesso. Ninhos são destruídos por enchentes fora de época. Filhotes morrem de fome durante secas prolongadas. Áreas de reprodução simplesmente desaparecem porque a água não chega mais lá no tempo certo. Populações de jacarés que levaram séculos para se estabelecer estão entrando em colapso em questão de anos. E tem as hidrelétricas. Barragens sendo construídas nos rios que alimentam o Pantanal. Cada barragem é vendida como progresso, como energia limpa, como desenvolvimento sustentável. Mas barragens não são limpas para ecossistemas de rio. Elas fragmentam populações, bloqueiam rotas de migração, alteram regimes de fluxo de água. Para os peixes que sobem os rios para desovar, uma barragem é uma sentença de morte. As populações rio acima ficam isoladas. As populações rio abaixo perdem a reposição natural. Em uma geração, talvez 2, espécies inteiras desaparecem de trechos enormes de rio. E quando os peixes desaparecem, o que comem as ariranhas? O que comem as sucuris que caçam nas margens onde peixes vêm desovar? O que comem as piranhas durante a estação de seca, quando dependem de cardumes concentrados? A cadeia alimentar não se ajusta gradualmente. Ela colapsa em cascata. Mas o pior talvez seja a drenagem direta de áreas alagadas. Pântanos sendo transformados em terra seca para a expansão agropecuária. Cada hectare drenado é vendido como terra produtiva recuperada. Como se pântanos fossem terras desperdiçadas, esperando para serem úteis. A realidade é o oposto.
Pântanos são os rins do ecossistema. Filtram água, armazenam carbono, regulam temperatura, abrigam biodiversidade. Drenar um pântano não é recuperar terra. É destruir um órgão vital de um sistema que mantém a vida funcionando. Sucures perdem áreas de caça. Ficam expostas em águas cada vez mais rasas, vulneráveis a ataques, incapazes de emboscar presas com eficiência. Ariranhas perdem territórios inteiros, forçadas a se comprimir em áreas menores, onde a competição se torna insustentável. Famílias se fragmentam. Grupos sociais entram em colapso. Filhotes morrem porque não há espaço, não há comida, não há paz para criá-los adequadamente. Essa é a ameaça visível, a que podemos ver em imagens de satélite, a que aparece nos noticiários quando é tarde demais. Mas existe uma segunda ameaça, mais silenciosa, mais insidiosa, uma que mata sem deixar cadáveres óbvios. A contaminação química. O Pantanal está sendo envenenado lentamente. Agrotóxicos das fazendas rio acima escorrem para os rios durante cada chuva. Pesticidas, herbicidas, fungicidas. Produtos químicos projetados para matar são liberados no ambiente e seguem o fluxo da água até chegarem ao Pantanal. E lá, entram na cadeia alimentar. O processo se chama bioacumulação. Concentrações pequenas nos tecidos de plantas aquáticas. Concentrações maiores nos pequenos peixes que comem essas plantas. Concentrações ainda maiores nos peixes maiores que comem os menores. E então concentrações massivas nos predadores de topo que comem todos esses peixes contaminados. Jacarés acumulam toxinas durante décadas. Seus corpos se tornam depósitos químicos. E essas toxinas interferem com reprodução. Ovos não se desenvolvem adequadamente. Filhotes nascem com deformidades. Sistemas imunológicos ficam comprometidos, tornando os jacarés vulneráveis a doenças que normalmente não seriam letais. Mas o veneno mais insidioso vem dos garimpos ilegais. Mercúrio usado para separar ouro de sedimentos é liberado diretamente nos rios. Mercúrio não se decompõe, permanece no ambiente indefinidamente e se acumula especificamente em peixes. Ariranhas que se alimentam principalmente de peixes estão entre as mais afetadas. Estudos recentes encontraram níveis de mercúrio no sangue de ariranhas do Pantanal que são 40 vezes superiores ao limite considerado seguro. 40 vezes. Essas ariranhas estão sendo envenenadas a cada refeição. Sofrem danos neurológicos, perdem coordenação, ficam incapazes de caçar eficientemente. Eventualmente morrem de falência orgânica múltipla. E o mercúrio passa para os filhotes através da amamentação. Mães contaminadas envenenam a próxima geração antes mesmo que ela tenha chance de caçar. Populações inteiras de ariranhas estão entrando em declínio tóxico, não porque estão sendo caçadas, porque estão sendo envenenadas lentamente por uma contaminação que não podem ver, cheirar ou evitar. Sucures também sofrem. Alimentam-se de mamíferos que bebem água contaminada. O mercúrio se acumula. Os pesticidas se acumulam, e esses compostos químicos interferem com o sistema nervoso. Uma sucuri contaminada perde precisão na caça. Seus músculos não respondem com a mesma eficiência. A constrição perfeita se torna errática. Presas escapam. A serpente passa fome, enfraquece, fica vulnerável. E tem os plásticos. Microplásticos flutuando em cada litro de água do Pantanal. Fragmentos tão pequenos que passam despercebidos, mas tão onipresentes que todo organismo aquático consome diariamente. Peixes comem microplásticos achando que é comida. Piranhas comem esses peixes. E os microplásticos se acumulam em seus tecidos. Pesquisas recentes descobriram microplásticos nos estômagos de 70% das piranhas analisadas. 70%. Esses fragmentos causam inflamação intestinal crônica. Bloqueiam a absorção de nutrientes. Uma piranha pode estar comendo regularmente, mas morrendo de fome porque os microplásticos impedem que ela absorva a energia dos alimentos. Essa é a ameaça silenciosa. A que não vemos até ser tarde demais. A que mata sem deixar evidências óbvias. A que transforma o próprio ambiente em arma contra quem vive nele. Mas existe uma terceira ameaça. Talvez a mais cruel. Porque essa vem diretamente da ganância humana
direcionada especificamente a esses predadores, a exploração e o tráfico. Jacarés são caçados ilegalmente por sua pele. Uma pele de jacaré de qualidade pode valer milhares de reais no mercado negro. Bolsas, sapatos, cintos, produtos de luxo feitos de criaturas que levaram milhões de anos para evoluir. Caçadores entram no Pantanal à noite, com holofotes que paralisam os jacarés e atiram. Arrancam a pele ali mesmo. Deixam a carcaça apodrecer. Não estão caçando por comida. Estão caçando por dinheiro. E mesmo com fiscalização, mesmo com leis de proteção, a caça continua. Porque o lucro é alto e as chances de ser pego são baixas. Durante a temporada de caça ilegal, centenas de jacarés são mortos toda semana. Centenas. Muitos deles são fêmeas adultas, as mais valiosas porque têm peles maiores. E cada fêmea morta é uma geração inteira de filhotes que nunca nascerá. Ariranhas enfrentam ameaça diferente, mas igualmente brutal: o tráfico de animais. Filhotes de ariranha são capturados e vendidos para colecionadores ilegais. Uma ariranha filhote pode valer R$50 mil no mercado negro internacional. R$50 mil por um animal que deveria estar aprendendo a caçar com sua família no Pantanal. Traficantes invadem tocas, matam as mães que tentam defender os filhotes, capturam os pequenos. A maioria morre durante o transporte. Os que sobrevivem vivem em cativeiros inadequados, nunca desenvolvem comportamentos naturais, morrem prematuramente de estresse e doenças. E no Pantanal, o grupo social daquela família entra em colapso. Filhotes órfãos que escaparam da captura morrem de fome porque não sabem caçar sozinhos. Sucuris são vítimas de um tipo diferente de exploração. São capturadas para venda em mercados de animais exóticos, mas também mortas por medo irracional. Fazendeiros as matam porque acreditam que são ameaças ao gado, mesmo que sucuris raramente ataquem animais tão grandes. Turistas irresponsáveis as matam por troféus, para postar fotos nas redes sociais mostrando como foram corajosos ao matar uma serpente gigante. E tem a biopirataria. Cientistas sem ética, empresas farmacêuticas inescrupulosas chegam no Pantanal com promessas de pesquisa legítima. Coletam amostras de sangue, tecido, veneno. Saem do país com material genético valioso. Registram patentes em outros países. Desenvolvem produtos farmacêuticos baseados nesses compostos naturais. E nenhum centavo volta para o Brasil. Nenhum centavo é investido na conservação dos animais que forneceram o material genético. O conhecimento acumulado ao longo de milhões de anos de evolução está sendo roubado. A biblioteca está sendo saqueada por piratas que não têm interesse em preservar o original, apenas em lucrar com cópias. Até as piranhas sofrem. Pesca predatória remove toneladas de piranhas dos rios para uso como isca em pesca esportiva. Aquários comerciais capturam milhares de piranhas jovens todo ano para venda no mercado internacional de aquarismo. Populações que deveriam estar reciclando matéria orgânica e mantendo águas limpas estão sendo dizimadas para entretenimento. E tem o turismo irresponsável. Operadores sem licença levando turistas para áreas sensíveis. Barcos de motor perturbando áreas de reprodução de ariranhas. Pessoas alimentando jacarés para conseguir fotos dramáticas, condicionando-os a associar humanos com comida e criando situações perigosas. Mergulhadores amadores perseguindo sucures para vídeos virais, causando estresse que pode resultar em abortos espontâneos de fêmeas grávidas. Cada uma dessas ameaças isoladamente seria séria. Juntas, são uma catástrofe em desenvolvimento. E aqui está a conexão que deveria nos aterrorizar. Quando destruímos esses predadores, não estamos apenas perdendo animais. Estamos queimando a biblioteca que mencionei antes. Cada jacaré morto por caça ilegal é um exemplo vivo de otimização biomecânica que desaparece. Cada ariranha capturada para tráfico é um modelo de inteligência social que deixa de ensinar a próxima geração. Cada sucuri envenenada por mercúrio é um sistema de controle de pressão refinado, por milhões de anos que para de funcionar. Cada população de piranhas dizimada é um exemplo de inteligência emergente que se dissolve. Estamos destruindo professores enquanto ainda somos alunos ignorantes.
Estamos queimando manuais de sobrevivência enquanto o planeta aquece, enquanto ecossistemas entram em colapso, enquanto precisamos desesperadamente de soluções para problemas de sustentabilidade. A mandíbula do jacaré poderia nos ensinar a construir ferramentas mais eficientes, mas estamos transformando jacarés em bolsas. A constrição da sucuri poderia revolucionar medicina cardiovascular, mas estamos envenenando sucuris com mercúrio. A inteligência coletiva das piranhas poderia inspirar sistemas de inteligência artificial mais robustos, mas estamos pescando piranhas para usar como isca. A estrutura social das ariranhas poderia ensinar lições sobre organizações resilientes, mas estamos capturando filhotes para colecionadores egoístas. E quando o último jacaré for morto, quando a última sucuri for envenenada, quando a última ariranha for capturada, quando a última população de piranhas entrar em colapso, não seremos nós que choraremos. Será o próprio Pantanal que morrerá, porque esses predadores não são apenas habitantes do Pantanal, são os arquitetos, os engenheiros, os mantenedores. Remova-os e todo o sistema desmorona. Sem jacarés, explosão populacional de capivaras destrói vegetação ripária. Margens desprotegidas entram em erosão. Rios se alargam, ficam rasos, aquecem. Peixes morrem. Aves aquáticas perdem alimento. O colapso se espalha. Sem sucures, herbívoros de médio porte se multiplicam descontroladamente. Devastam áreas de vegetação. Reduzem cobertura vegetal. Solo fica exposto. Erosão aumenta. Qualidade da água piora. Mais espécies morrem. Sem piranhas, matéria orgânica se acumula. Bactérias proliferam. Oxigênio na água cai. Zonas mortas se formam. Peixes fogem ou morrem. Cadeia alimentar entra em colapso. Sem ariranhas, populações de peixes perdem regulação natural. Algumas espécies explodem, outras desaparecem. Equilíbrio é destruído. Biodiversidade cai. Resiliência do ecossistema desaparece. E quando o Pantanal entrar em colapso, não será apenas uma tragédia ecológica, será uma tragédia humana, porque milhões de pessoas dependem do Pantanal para a água, para a pesca, para turismo, para a regulação climática. O Pantanal é uma esponja gigante que absorve carbono, regula a temperatura, gera chuva que alimenta a agricultura em estados vizinhos. Destruir o Pantanal é destruir uma peça fundamental do sistema de suporte de vida da América do Sul. E estamos fazendo isso por ganância de curto prazo, por peles de jacaré, por filhotes de ariranha para colecionadores, por terra para pasto que será improdutiva em uma geração, por lucros que evaporam enquanto os danos são permanentes. A biblioteca está queimando. E quando as últimas páginas virarem cinza, quando o último professor aquático morrer, quando o último gladiador do Coliseu líquido cair, não haverá Google para recuperar esse conhecimento. Não haverá segundo chance. Não haverá Ctrl+Z para desfazer séculos de destruição. A questão que fica é devastadoramente simples. Estamos destruindo nossos próprios professores. Estamos queimando soluções para problemas que nossos netos enfrentarão. Estamos condenando futuras gerações a reinventar conhecimento que a natureza já havia desenvolvido. E a parte mais cruel, tudo isso é evitável. Sabemos o que precisa ser feito. Sabemos como proteger esses predadores. Mas a ganância vence a sabedoria. O lucro de curto prazo vence a sustentabilidade de longo prazo. A ignorância vence o conhecimento. Mas existe um contra-ataque em curso. E desta vez, somos nós os aliados dos predadores. Porque a história não precisa terminar com a biblioteca queimada. Não precisa terminar com o último jacaré transformado em bolsa, a última sucuri envenenada, a última ariranha capturada, a última piranha pescada até a extinção. Existe outro caminho, e ele já está sendo trilhado por pessoas que entenderam que salvar esses predadores não é apenas salvar animais, é salvar a nós mesmos. O projeto Ariranha opera há 15 anos monitorando e protegendo famílias de ariranhas em áreas críticas do Pantanal. Biólogos identificam grupos, marcam indivíduos, acompanham nascimentos, registram comportamentos. Mas, mais importante,
Trabalham com comunidades locais para transformar ariranhas de ameaças percebidas em ativos valiosos. Pescadores que antes matavam ariranhas por competição, agora as protegem porque turistas pagam para observá-las. A ariranha viva vale mais do que a ariranha morta. O Instituto Onça Pintada expandiu seu trabalho para incluir proteção de jacarés e sucuris. Criaram corredores ecológicos, conectando áreas protegidas, permitindo que populações fragmentadas se reencontrem, se reproduzam, mantenham diversidade genética saudável. Instalaram câmeras de monitoramento que detectam caçadores ilegais antes que causem dano. Treinaram guardas-parques das comunidades locais, pessoas que conhecem o território e têm interesse direto em protegê-lo. Programas de reprodução em cativeiro estão funcionando. Jacarés criados em fazendas especializadas são reintroduzidos em áreas onde populações entraram em colapso. Não é solução perfeita, reintrodução nunca é, mas é melhor que extinção, e está funcionando. Populações que eram consideradas perdidas estão se recuperando, lentamente, mas se recuperando. E tem as comunidades, ribeirinhos, fazendeiros, pescadores artesanais, pessoas que vivem no Pantanal há gerações e que estão percebendo que seu futuro está ligado ao futuro desses predadores. Cooperativas de ecoturismo surgiram, oferecendo expedições responsáveis para observar jacarés, sucures, ariranhas em habitat natural. O dinheiro que entra vai direto para as comunidades, não para intermediários em cidades distantes, para as pessoas que protegem os animais diariamente. Projetos educacionais nas escolas do Pantanal estão mudando mentalidades. Crianças que cresciam ouvindo que jacarés são monstros, agora aprendem sobre biomecânica da mordida. Que sucuris são demônios, agora entendem sobre controle de pressão e medicina cardiovascular. Que piranhas são vilões, agora descobrem sobre inteligência emergente e regeneração. Que ariranhas são pragas, agora admiram estruturas sociais complexas e trabalho em equipe. Essas crianças voltam para casa e ensinam os pais. Explicam por que matar um jacaré não é bravura, é ignorância. Por que envenenar um rio não é progresso, é suicídio. Por que capturar uma ariranha não é lucro, é roubar do próprio futuro. A mudança não acontece da noite para o dia, mas está acontecendo. Uma família de cada vez, uma comunidade de cada vez. E a ciência continua revelando mais lições desses predadores. Cada descoberta fortalece o argumento para a proteção. Quando engenheiros mostram que a mandíbula do jacaré está inspirando robôs que salvam vidas, fica mais difícil justificar transformar jacarés em bolsas. Quando médicos demonstram que compostos da saliva de piranhas podem prevenir derrames, fica mais difícil justificar pescar piranhas até a extinção. Cada artigo científico, cada aplicação prática, cada inovação inspirada nesses predadores é mais um tijolo na parede de proteção. Mas a maior mudança precisa acontecer em nós. Na forma como vemos esses animais, na forma como entendemos nosso lugar no mundo. Nós nos consideramos os predadores supremos, o topo da cadeia alimentar, os donos do planeta. Construímos cidades, dominamos tecnologias, fomos ao espaço. Achamos que isso nos torna superiores, que nos dá direito de fazer o que quisermos com outras espécies. Mas pense nisso. O jacaré existe há 200 milhões de anos. Nossa espécie tem 300 mil anos. Civilização humana tem 10 mil anos. Em escala evolutiva, somos bebês. Bebês arrogantes que acham que sabem tudo. O jacaré sobreviveu à extinção dos dinossauros. Sobreviveu a eras glaciais. Sobreviveu a mudanças climáticas catastróficas. E permanece essencialmente inalterado porque seu design é perfeito para sua função. Não precisa de melhorias. Já é otimizado. Nós mal conseguimos manter sociedades estáveis por alguns séculos. Nossos sistemas econômicos entram em colapso regularmente. Nossas cidades afundam sob o próprio peso. Estamos mudando o clima do planeta inteiro em poucas gerações e não sabemos como reverter. Quem é realmente superior? A criatura que existe perfeitamente integrada em seu ecossistema há milhões de anos? Ou a espécie que está destruindo o próprio sistema de suporte de vida em busca de lucros de curto prazo?
A sucuri não precisa de fábricas, tecnologia ou economia para prosperar. Existe em equilíbrio perfeito com seu ambiente. As piranhas não causam extinções em massa. Reciclam, limpam, mantêm o sistema saudável. As ariranhas não destroem seus próprios territórios. Protegem, cultivam, passam conhecimento para a próxima geração. E nós? Cortamos as árvores que nos dão oxigênio. Envenenamos a água que bebemos. Destruímos os animais que poderiam nos ensinar a sobreviver. Somos os únicos predadores estúpidos o suficiente para destruir nossa própria base de sustentação. Então talvez a questão não seja se o jacaré, a sucuri, a piranha ou a ariranha sobreviverão sem nós. A questão é se nós sobreviveremos sem eles, sem as lições que ensinam, sem as soluções que carregam, sem a sabedoria acumulada em milhões de anos de evolução. Este vídeo não é sobre números de inscritos, não é sobre algoritmo ou visualizações, é sobre consciência. Se você entendeu que os monstros das águas turvas não são nossos inimigos, mas nossos professores, então você tem uma missão agora. Não basta apenas curtir este vídeo. Compartilhe este conhecimento, porque cada pessoa que compreender a importância desses predadores é uma vitória para o Pantanal. É uma voz a mais defendendo a biblioteca viva. É uma chance a mais de que as próximas gerações herdem um planeta onde ainda existam jacarés, sucuris, piranhas e ariranhas. Compartilhe com quem precisa entender que progresso não é drenar pântanos, é aprender com eles. Que riqueza não é transformar jacarés em bolsas, é preservá-los como professores. Que inteligência não é dominar a natureza, é aprender com ela. As águas turvas do Pantanal guardam segredos de milhões de anos. Predadores que são, ao mesmo tempo, arquitetos da vida e professores de sobrevivência. Eles dominaram a arte de existir em equilíbrio, de prosperar sem destruir, de serem mortais sem serem destrutivos. Nós ainda estamos aprendendo essas lições. Ainda somos alunos tropeçando no escuro, queimando bibliotecas porque não entendemos o valor do que está escrito nelas. Mas não é tarde demais. Ainda podemos escolher diferente. Ainda podemos proteger nossos professores. Ainda podemos garantir que a biblioteca continue aberta para as próximas gerações. A natureza não está esperando nossa permissão para continuar. Está esperando nossa decisão. Seremos aliados na sobrevivência ou inimigos na destruição. A escolha é nossa. Os predadores já fizeram a parte deles. Sobreviveram a tudo que o planeta lançou contra eles durante milhões de anos. Agora a questão é: estamos prontos para aprender? Estamos prontos para proteger? Estamos prontos para entender que salvar esses gladiadores do Coliseu líquido não é caridade ecológica, mas autopreservação inteligente? As águas turvas continuam fluindo. Os jacarés continuam esperando nas margens. As sucuris continuam deslizando em silêncio. As piranhas continuam reciclando vida. As ariranhas continuam ensinando sobre trabalho em equipe. A pergunta final não é se eles precisam de nós. É se estamos prontos para merecer compartilhar o planeta com professores tão extraordinários. Se estamos prontos para ser alunos dignos das lições que o Pantanal oferece. O Coliseu líquido ainda está de pé. Os gladiadores ainda lutam. A biblioteca ainda queima, mas nem tudo virou cinza. Ainda há tempo. A questão é: você vai apenas assistir ou vai se juntar ao bando que entendeu que proteger esses predadores é proteger nosso próprio futuro? As águas turvas estão esperando sua resposta.